Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente com o espaço Entrevistas da Leia. A Leia é a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF. A Leia JF é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de divulgar o autor de Juiz de Fora e promover a literatura nacional. Por isso, o lema: abrace um autor nacional. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar José Renato Amorim. J.R. Amorim é escritor, ele é poeta, ele é membro da Leia JF e vem aqui hoje para contar para a gente a sua trajetória como escritor infantil, como poeta e o que fez, né, com que ele começasse na carreira literária. Enquanto a gente espera o José Renato, eu quero dizer para todo mundo que está nos vendo, que vai nos ver depois no canal do YouTube ou mesmo no Instagram da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, que nós estamos em aberto o edital para uma antologia de contos 2030, o mundo pós-pandemia. Esse edital está aberto até o dia 30 de junho e os contos devem ser enviados para o meu e-mail. Vamos falar o que a gente imagina que será o mundo depois que acabar esse tormento que estamos vivendo. Eu quero agradecer a presença de todos que estão chegando, dar um abraço em todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos aguardar o Zé Renato. Boa noite, Alice. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Vocês, por acaso, estão lendo literatura nacional? A literatura nacional é muito rica, muito importante e vale a pena conhecer a literatura do Renato, que deve estar chegando. E aí está o Zé Renato. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Boa noite para você, para todos que já estão aí nos acompanhando. Tem vários membros da Leia, vários membros da Academia de História de Letras e outros amigos seus também que vieram te ver, né? Ótimo. Muito bom, muito bom. Isso é importante. Como é que foi de feriado? Foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo, dentro do possível, pensando nesse momento aqui, inclusive, né? Porque o adiamento da nossa entrevista, né? A primeira vez que você conversou comigo, a gente esperou do livro, depois tiveram outras situações aí que a gente teve que mudar, e só foi piorando, né? Porque tá ficando difícil ser entrevistado aqui. Não é? Né? Passou aqui, ó, o presidente da Academia Mineira de Letras, representante da Academia Brasileira de Letras, as próprias pessoas da Liga que você já entrevistou aqui, né, pesquisadoras como a Leila, como a Ceci Barbosa, e tantas pessoas, né? É até difícil de falar aqui para a gente cometer injustiça. Mas é tanta gente boa que está ficando cada vez mais difícil. Eu acho que eu assim, estava preocupado de ter que adiar mais e ficar pior ainda. O nosso trabalho como nesse Entrevistas da Leia já fez um ano. Muita gente boa passou por aqui, né? Felizmente. Em maio. E eu acabei não comemorando, né? Do mesmo jeito que o programa de poesia no domingo também fez um ano em maio. Então, bastante coisa. Mas, muito bom. Eu acredito que o J.R. Amorim é um escritor
ao nível de todos que passaram por aqui. Bom, eu me considero um aprendiz de escritor, né? Eu sou uma pessoa ainda que está buscando o seu estilo, estou aprendendo, mas só o fato de estar nesse grupo, nesse meio, para mim é extremamente honroso, né? E Sim, tenho aprendido demais com esse grupo que eu tenho participado, né? A Leia, inclusive, foi um divisor de águas muito grande para mim. Ela abriu portas, inclusive, para que eu estivesse em outras instituições. E realmente é um marco assim, na minha vida como escritor, né? Ser membro da Leia foi um grande diferencial para mim. que bom. Fico muito feliz com isso, muito feliz. Né? Muito importante. Você tem culpa nisso, né? É, eu carrego uma culpa grande, né? Tá vendo aí? Foi me aceitar. Tá certo. Mas é importante isso, é importante que eu acho que o que a Leia faz é a união, né, de todos nós que escrevemos, que somos aprendizes, todos nós. Não existe ninguém que seja ou perfeito ou que já acabou de aprender, entendeu? Então nós todos somos aprendizes nesse métier de escrever aí, É, né? aluno da vida e aluno, né? Aluno escritor. A gente está sempre aprendendo, né? Acho que só depois que morre que acaba o aprendizado, né? Até lá, como eu brinco que eu tenho meu projeto 120, então tem muito que aprender ainda. Não, pois é. E a literatura está sempre desenvolvendo, é igual uma língua falada, né? É viva. Está sempre acontecendo coisas diferentes, como, por exemplo, agora nós estamos aí fazendo essa confusão das aldravias, quintas e etc., que é uma coisa tão nova. Ou seja, nós estamos aprendendo coisas novas o tempo inteiro, né? Pois é. E foi exatamente através da Leia, né, que a gente teve a oportunidade de aprender aí com a Alice, com a Ceci, conhecer esse mundo aí da aldravia, das quintas, né, e É, hoje até pertencer à sociedade brasileira, né, dos poetas aldravianistas. sim, Então são coisas que são portas que vão se abrindo, né? Assim com certeza. como conhecer o pessoal da JL, ter sido apresentado lá pelo Tadeu, que muito me honrou também. Então as coisas vão acontecendo, vão fluindo, né? Com certeza. É assim mesmo. Eu acho que a gente vai desbravando caminhos, né? Sempre, né? Isso. Mas fala E pra em, gente. bre- e em, Vamos em começar, breve, né? em breve, inclusive, vai sair um livro aí que eu sei que você está também, né? Só de aldravias e quintas, né? Além duelos de aldravia, para quem não sabe, né? Tá até aqui, que foi um livro que foi conduzido aí pelo pessoal da Leia, isso, né? Que organizado pela Alice Gervason. Mas além desse também, eu sei que o Arthur está e outros aí, vai ter também um outro livro lá, conduzido pelo pessoal lá de Mariana, né? Pela Andréa Donadon, Sim, de quintas e de aldravias também, que vai sair aí no segundo semestre, se Deus quiser. com certeza. É importante. Eu acho que é importante essa participação nessas antologias, nessas coletâneas, né? Sim. Tantíssimo. Aliás, a minha chegada para a Leia, especialmente, ela se deu também através de um momento desse, né, dos concursos que a Leia proporcionou. Na época eu fui convidado pela Fernanda Lima, né, da editora Uhum. Paratexto, para aquela reunião de contação de histórias lá que a Wanda fazia para os adultos lá no Museu de Crédito Real. Sim, E foi meu primeiro contato. E através, né, dessas reuniões, fui me aproximando da lei e surgiu depois o Halloween, um conto fantástico. Né? Eu nunca tinha escrito absolutamente nada de terror. E aí, naquela ocasião, o pessoal me desafiou, não, escreve aí. Então foi assim, a minha primeira participação com o pessoal da lei. Depois vieram alguns concursos aí que tive a felicidade de ser premiado também. E as coisas foram acontecendo. As coletâneas, antologias, elas são é, excepcionais nesse sentido, tanto de criar relação com outros escritores, quanto nos ajudar, né, a conhecer esse mundo da escrita, da publicação. Você vai conhecendo os editores, os ilustradores, os escritores, você vai fazendo a sua obra ser conhecida e você ser conhecido também. Acho que esse é o grande benefício, aí, o maior benefício das antologias, né? Essa com certeza. aproximação.
a criação do network, né, dessa rede de contatos, isso aí é maravilhoso. Eu participo de antologias há muito tempo. E eu acho que assim, um marco importante na minha carreira foi a antologia Vampiro, né, que eu participei, que foi lançada em 2017 em São Paulo, e que eu falo sempre dela, né, porque realmente ali nós escrevemos 50 contos de vampiros para homenagear os 120 anos do Bram Stoker, do Drácula. Né? E Sim. aquilo, família vampiro. Então eu acho que aquilo foi um grande marco. Eu acho importante a antologia por causa disso. A gente acaba se unindo de uma forma muito legal. Né? É verdade. Você vê, essa antologia aqui também, ó, que foi promovida também pela Leia na época, né? Que foi Uhum. os mais belos contos infantis, há pessoas que eu fiquei conhecendo no lançamento dessa antologia e a gente mantém contato até hoje, troca ideias, troca informações, né? Muito importante isso. Né? São obras infantis, eu gosto também de escrever para criança, então foi oportunidade também de conhecer muita gente boa nessa área. Enfim. Mas você começou a escrever quando? Né? Olha, as minhas primeiras experiências, assim, que eu me lembre, foi bem na infância mesmo. Tem dois fatos, assim, bem marcantes, assim. Primeiro, eu era, na minha época, né, hoje está fora de moda, mas na minha época o movimento de lobinho, de escoteiro, era forte. E eu era lobinho, né, que é aquele que vai até os 10 anos de idade. Então, mais ou menos com 8 anos de idade, eu e mais um colega montamos um jornal. A gente publicava, fazendo mimeógrafo, né? A gente escrevia um jornal, rodava no mimeógrafo e vendia. E a gente já escrevia piadas, a gente fazia reportagens, entrevistava pessoas e vendia esse jornal. Me lembro, assim, bem garoto já escrevendo essas coisas. Me lembro de um concurso também, eu tinha 9 para 10 anos de idade, foi um concurso na minha escola, eu fui escolhido para representar a escola e acabei ganhando o primeiro lugar numa redação sobre a minha cidade. Né? Eu nasci em Santos Dumont e foi até um prêmio, era uma caderneta de poupança, um valor lá até que foi assim, bem interessante para a época, e fui premiado com essa redação. Me lembro depois, na adolescência, eu acho que muito adolescente também faz isso, né? Foi a época assim, de poesias. Eu Sim. também gostava de escrever poesias e às vezes mostrava, perdi muita coisa, sabe? Se tem professores aqui nessa live, eu quero chamar aqui a atenção para isso, porque eu me lembro que uma vez numa redação, um dever de casa, eu apresentei uma redação que o professor tinha pedido e junto eu coloquei uma poesia. E foi tão engraçado que ele ficou assim parado do meu lado, assim, sei lá, uns 20 minutos, que parecia que foi 2 horas. Ele ficou muito tempo lendo a poesia, olhava para mim, lendo a poesia, olhava para mim. E eu fiquei esperando ali, depois daquele tempo todo, um grande feedback, né? E ele falou assim, gostei. Então, professores, incentivem os alunos, não façam isso. Quero deixar claro aqui que não foi o professor José Geraldo Heleno, que eu sempre falo que ele foi meu professor de português, né? O nosso confrade da JL, o nosso amigo aí da Leia. Então não foi ele foi meu professor na 5ª série. Esse foi outro professor. É interessante isso, porque assim, eu só tenho a agradecer, por exemplo, aos meus professores. Principalmente quem me ajudou muito na carreira como poeta foi um professor de matemática. Ah, interessante. Ele era poeta, tinha livros, inclusive, publicados, e eu sempre que escrevia alguma coisa, eu mostrava para os colegas. Aí mostrava para ele. E eu morrendo de vergonha dele ler minhas coisas. E, de repente, ele foi o responsável por me orientar no caminho da poesia. Né? Foi muito importante, eu já homenageei ele várias vezes, inclusive no meu livro, no meu primeiro livro, está homenagem a ele. Né? Muito bacana isso, muito importante. Né? O professor tem esse papel fundamental, né, de incentivar, mais do que ensinar, né, de abrir caminho, de incentivar, né, o aluno para que ele descubra o caminho, para que ele vá adiante. Isso é muito importante. Com certeza. Agora, além deles, além disso, assim, eu me lembro de que desde cedo eu gostava de histórias, eu gostava às vezes de contar alguns casos, de vez em quando escrevia alguma historinha.
Nessa época até fizemos até uma pequena peça de teatro quando eu era criança e escrita lá com participação de outros colegas, mas a gente chegou a encenar, inclusive, sabe? Então eu sempre gostei dessa coisa da escrita, sempre teve presente. Muito bom. Eu achei engraçado, inclusive, que depois eu tive a minha carreira, né? A gente vai fazendo umas curvas, né? Abrindo parênteses aqui, mas trabalhei praticamente 30 anos, né? Numa instituição financeira. E uma ocasião eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas e fizeram uns testes, né, psicológicos lá com a gente lá, muita coisa. E uma das coisas que veio no meu laudo, eu acho que quem pagou o curso para mim deve ter pensado assim, escolhemos uma pessoa errada, né? Porque fazendo um curso para a financeira, e o meu lado deu lá que eu era uma pessoa que certamente devia gostar de escrever. Mas, assim, eu me lembro que também de muita influência das pessoas que eu convivi na minha família e na minha infância. É muito diversificado essa questão de gosto literário, de formações muito diferentes, né? Isso também influenciou bastante. Eu tive a ajuda de muita gente que me deu coisas boas para ler, que apesar de ser muito diversificado, mas isso também ajudou, né? A abrir o leque, a gostar sempre de estar olhando coisas diferentes, estilos diferentes, foi interessante também. Eu acho isso muito importante, essa coisa dos pais, da família em si, né? E incentivar a leitura, porque eu acho que muitas das vezes as crianças não aprendem a gostar de ler porque ninguém lê, ninguém incentiva a ler, né? Lá em casa, assim, eu fiquei órfão muito cedo, né? Com 5 anos, o meu pai faleceu. E a minha mãe era uma pessoa muito simples. Eu me lembro mais da minha mãe contando histórias. Ali isso ela contava histórias cantadas. De vez em quando eu ficava lá com o olho arregalado, que ela Ah, contava assim, umas histórias meio pesadas e sempre com muita música, sabe? Aquelas histórias que algumas eu sei as musiquinhas até hoje. É aquilo que fica, a gente guarda. Mas aí teve, assim, na família, muita gente que teve essa preocupação, né? Cada um de um jeito. Eu tinha, por exemplo, um tio, né, já falecido, um marciano, ele gostava muito de história, mas foi através dele que eu conheci trova. Eu ah, lembro que ele me deu uma cartilha de trova certa vez para me ler, que teve um festival lá em Santos Dumont, e ele me deu uma cartilhinha de trovas. Eu li e comecei assim, a achar interessante aquela coisa da trova, da poesia. Até hoje eu sei algumas de cor, ah, especialmente as humorísticas, né? Por exemplo, tinha feijoada na janta e não tinha prato raso. E ele ficou como planta, depois não saiu do vaso. Né? O, o muito porco acordou suando porque teve um sonho confuso, sonhou que estava morando com a porca de um parafuso. Então bom. foram assim, o contato com a trova, com a poesia foi através desse tio. Eu tinha a Neísa, que foi uma outra que também, essa sim foi muito eclética, né? Porque ela tanto me deu O Menino Maluquinho para ler, quanto me deu o livro do Pablo Neruda, Cartas É, ao Jovem Poeta. Então, assim, era bem diversificada, me dava muita coisa assim para ler também. Tinha aham. vizinhos que me deram, por exemplo, eu lembro que o vizinho me emprestou o Ateneu, do Raul Pompeia, né? Revolução dos Bichos, de vez em quando a gente fazia intercâmbio. Então foi muito tipo de coisa assim na infância e adolescência, bem diversificada, né? Assim, de influências, de leituras, muita coisa diversificada e que vão influenciando a vida da gente até hoje. Né? Eu Sim. tive a minha fase também assim um pouco mais mística, né, da adolescência. Eu gostava de ler O Profeta do Khalil Gibran, Siddhartha do Hermann Hesse, né, ah, Deus Negro, Neymar de Barros, essas coisas todas, Fernão Capelo Gaivota, aquelas coisas assim da adolescência, fazia aquela mistura, lia a Bíblia e muita coisa interessante nesse sentido também. Pela moda dos autores aí, né? Que estiveram em alta a determinada época, eu acho que nós temos quase que a mesma época de adolescência aí, né? Porque foi a época do Gibran mesmo, né? Dessa coisa toda. Li isso Era tudo. interessante.
E essas coisas vão servindo, né, Arthur, ao longo dos anos de insumo, né, de bagagem. Elas vão fazendo com que vão influenciando a nossa vida, a nossa maneira de ler, a nossa maneira de enxergar o mundo e, consequentemente, a nossa maneira de sentir e de escrever, né, e de expor isso. Né? Então é muito interessante isso. Você falou que teve muita coisa que você perdeu, que você não guardou. Poesia, principalmente? Aconteceu um fato assim muito desagradável, sabe? E numa mudança, uma mudança de residência e foi embora, porque naquela época não tinha ainda, né? A gente não tinha condição de fazer backup igual a gente faz hoje, né? Então tudo escrito à mão. E aí foi embora e eu fiquei muito tempo sem escrever depois, que eu fiquei tão desiludido, assim, tão aborrecido, porque foi muita coisa. Tinha coisa assim, né? Cadernos com muita coisa escrita, com muita anotação. Aí fiquei muito tempo depois sem escrever. Aliás, eu dei uma parada realmente grande para uma fase boa da minha vida, porque eu vim para, depois assim, já de rapaz, eu vim para Juiz de Fora estudar aqui. O meu primeiro curso foi aqui na UFJF, que foi farmácia, né? Foi até onde eu fui aluno do Piscinini, que eu comentei certa vez, e deu para mim BAF1, né? Botânica aplicada à farmácia lá. Mas aí depois eu abandonei o curso, eu devia estar lá para o quarto período, a metade do curso, e acabei abandonando o curso, mudei daqui de Juiz de Fora, morei no estado do Rio, fui trabalhar com outras coisas, e depois fui para a área financeira, fiz direito, né, dei uma guinada muito grande, e aí comecei a me dedicar a outras coisas, a escrita ficou assim adormecida, de vez em quando uma coisinha ou outra ficou assim muito parada. O resgate mesmo da escrita na minha vida, né, acho que você já sabe, muitos que estão aqui nos acompanhando, ele se deu assim num momento mais delicado, né? Porque foi quando o Guilherme, né, meu filho primogênito, faleceu num acidente de carro. Sim. E foi assim muito traumático, né, para mim, para a minha esposa na época, para a família toda, porque é muito complicado, né? Imagina, você dá um beijo no seu filho no sábado, de manhã cedinho, no domingo de manhã você recebe uma ligação de um acidente, um filho hospitalizado, né, o mais novo hospitalizado, e o mais velho não tinha nem sido localizado, né, porque ainda teve esse agravante, né, porque caiu no rio e eu fiquei lá com bombeiro e polícia lá, assim, muitas horas para poder achar o corpo, estava lá a hora que achou, enfim, foi assim, é muito complicado. Hoje eu consigo falar nisso, né? Hoje eu estou conseguindo falar nisso aqui, mas tem dia que até hoje, quando eu falo, quando vem certas lembranças, ainda sacode muito, ainda choro até hoje, às vezes, por causa disso. Mas foi nessa época, por incrível que pareça, né? Depois dessa época, como uma forma terapêutica para mim, para a família, eu ressuscitei uma historinha que estava guardada na gaveta, que era a historinha dos meus meninos, né? E aí, quando acabei lançando esse livrinho aqui, que era até de outra forma, né? Eu fiz só para a família, fiz uma edição de 100 volumes desse 2 feijão com arroz, que era só para o pessoal da família e alguns amigos. Que era uma forma assim de fazer um retrato da adolescência. Gente, vamos guardar isso aqui que ficou de bom né, e vamos seguir. Só que aí depois, tanto que o primeiro tem até retrato deles, né? Tinha retrato deles de verdade, tinha umas, foi uma coisa assim bem caseira, bem para a família mesmo, né? Aqui tinha a foto, tá vendo, dos dois aqui. Mas aí depois o pessoal começou a pedir para fazer, aí a gente fez uma segunda edição, né? Que é esse aqui, só que aí já sem o retrato deles, sem algumas coisas que eram assim muito mais pessoais, e com isso acabei, voltou, né? Houve assim, ressuscitou, né, acordou o escritor que estava adormecido, né, e voltei de novo a começar a escrever, e aí veio essa aproximação com a lei, aí veio essa coisa toda, e pronto, aí o bichinho mordeu de novo, né, a mosca mordeu de novo, e estamos nós aí, continuamos, né, Aí, felizmente, nesse trabalho. Não sei se eu poderia chamar de vício, mas aí voltou, né? Porque a gente escreve
E é uma coisa compulsiva, né? Você escreve e vai É, escrevendo, né? é Mas essa parte verdade. parada também, ela é justificada por é, você estar desbravando outros caminhos, né? Profissionais, por Sim, exemplo, né? De é, repente, não dá tempo não é tempo de pensar, porque a gente não tem tempo para pensar, mas a gente escreve, né? Mas de repente eu acho que o foco está ligado em outro lugar. Eu tive uma fase também assim, né? é. Com Eu muita. tinha assim, um grupo muito grande, né? Eu pegava administrava uma região bastante grande, que todo o sudeste aqui, de Minas, vertentes, eram equipes muito grandes, né? Centenas de empregados, era assim, era meio puxado, viajava bastante. Aham. Então era realmente o tempo era um pouco mais escasso e quando eu tinha tempo era para estudar outro tipo de coisa, né? Como esse que eu fiz lá na Fundação Getúlio Vargas e outros, né? Eu tive a oportunidade de Amana Key, Getúlio Vargas, Tom Cabral, mas eram sempre cursos mais voltados mais para a área realmente de gestão, né? Fora um pouco desse mundo da literatura mais solta, né? Que é mais prazerosa. Embora eu estou trabalhando aí, estou tendo ajuda agora aí do nosso colega da Leia, Moisés, está fazendo para mim uma revisão. Ah, Quero deixar aí, quem sabe, até o final do ano, talvez, um livro aí nessa área também de gestão, que eu quero deixar, né, um legado aí desses praticamente 40 anos aí de vida de corporações, né? é importante. Então deixar também na literatura algumas lembranças aí, algumas histórias, né? Mineiro gosta de contar causo, né? Então vou Gosta. deixar alguns causos escritos aí para quem tiver na gestão poder aproveitar também. Não, pois é. Eu acho importante isso, né? Mas esse período de calmaria, você não fez nenhuma poesia, nada. Oh, não, assim, fiz alguma coisa, mas muito pequena, mas às vezes saía alguma coisa, né? Até para a gente fazer uma catarse, né? Às vezes ficava meio incomodado, então isso às vezes acontecia. Ou porque estava feliz também, né? Que a poesia vem às vezes pelos dois lados, né? Com Naquele certeza. momento que você está alegre, ou às vezes naquele momento que você está bem angustiado, né? É. Eu acho que as minhas produções maiores foram mais com angústia, assim, momentos assim, às vezes de perturbação, que te incomoda, você fica irritado com alguma coisa e acaba a poesia é uma forma da gente tratar isso, né? Claro. Eu acho que eu Eu escrevo mais na minha fase mais de baixo mesmo, sabe? E teve uma entrevista do Vinícius de Moraes para Clarice Lispector que ele disse a ela mesmo que ele escrevia quando estava triste. Mesmo quando ele escrevia coisas alegres, ele estava triste. Porque quando ele estava alegre, ele não escrevia nada. Ele termina o seguinte: a felicidade se basta. é verdade, Então, quando a gente está triste, a gente tem que jogar alguma coisa para fora. Isso é importante. é verdade. E a poesia é excepcional para isso, né? Todo tipo de literatura é boa, mas ó, especialmente a poesia para isso, né, você faz uma catarse mesmo, né? Você coloca para fora, solta os bichos, como diz a turma aí, né? É uma oportunidade muito boa para isso. É terapêutico, né? A poesia é terapêutica. E uma coisa que eu acho interessante na poesia é você dizer o que você está sentindo sem dizer, Ah, sim. né? É, A gente usa e- figura, linguagem, metáfora, assim, não sei mais o que, e você joga fora o que você está sentindo sem ser claro. é verdade. Agora, algumas vezes, né? Porque nem todo mundo é da poesia, né, Arthur? Outro dia, eu estou até vendo aí aqui nos versos, nos acompanhando aí, a Carol, um abraço para a Carol também. É, me fez essa pergunta no bate-papo, que essa coisa da gente escrever, e não necessariamente que o poeta tem essa liberdade poética, né? O Sim. eu lírico pode ser qualquer coisa, e mesmo você escrevendo em primeira pessoa, não necessariamente é você, né? Eu me Claro. lembro que um dia eu escrevi um pequeno poema, que é o Vampiro Deprê, e o Ah, Vampiro Deprê você deve conhecer um parte dessa história, que é um amigo meu aí, que ele é
colega das letras, e ele gosta de escrever sobre vampiros, sabe? E um dia ele estava sendo entrevistado e ele falou de um momento dele na vida dele, que ele estava deprê, mas escreveu muito. Você deve conhecer, ele é médico, presidente da Liga e tal. E aí eu achei interessante, fiz uma brincadeira na hora, falei assim, mas vampiro deprimido? E cheguei em casa e escrevi o Vampiro Deprê. E quando eu postei isso na rede social, aí alguns amigos, tá tudo bem com você? Né? Como é que estão as coisas? Tá precisando de ajuda? Né? Então, às vezes, a gente é compreendido, às vezes a gente não é compreendido, né? Na poesia. Às vezes você trata de uma coisa que te incomodou, mas que não necessariamente é uma coisa que é sua, né? Sim. Porque a gente na poesia é movido por aquilo que nos toca, né? Aquilo que de alguma maneira mexe com a gente, com o nosso interior. E foi o caso. No dia eu comentei, a Rosângela estava do meu lado. E aí a gente falou assim, poxa, bacana o Arthur como médico falar sobre isso, né? Porque tem gente que não gosta de falar, acha complicado, né? E aí quando você como médico no dia julgou isso lá, falou, não, eu tive um momento de depressão, mas eu escrevia muito. Aí está legal ele falar isso, porque isso ajuda as pessoas até não tratarem isso com nenhum preconceito e seguir a vida e tratar. Então aí chegou em casa, acabei escrevendo isso. Mas a poesia tem essa magia que você falou aí. Às vezes você escreve uma coisa pensando em outra. Né? Eu tenho as minhas poesias guardadas desde quando eu comecei a escrever poesia. E eu fazia isso e colocava data. Né? Ah, bacana. Hoje em dia eu estou publicando sem as datas. Mas os originais que eu tenho têm as datas. Então, ali está uma parte da história da minha trajetória aí, datada nas poesias. Né? Sim. E nota a evolução, inclusive, da forma de escrever. Mas você nota esses altos e baixos que a vida te prega, né? Sim. Teve uma fase de eu fazer, sei lá, 8, 10 poesias por dia, sabe? Tava sufocado. Depois você passa um tempão sem fazer nada, depois você, de vez em quando, escreve. Né? É importante, poesia é legal. É bacana, eu gosto. Mas aí, depois do 1, 2 feijão com arroz, você publicou mais um livro. Depois do 1, 2 feijão com arroz, veio a Escola dos Cereais, né? A Escola dos Cereais, o sentido da vida. Eu gosto de escrever para criança e, embora eu estou também num processo de aprendizado agora, que eu acho que se eu fosse escrever esses 2 livros, eu escreveria hoje já muito diferente, né? Porque eu estou fazendo uma pós agora específica, né, na área de literatura infantil e juvenil. Tem até algumas pessoas aqui que estão aqui que são meus colegas de turma. Um abraço aí para os colegas que estão aí assistindo aí, que eu espero que depois continue seguindo aí a Leia, viu? Porque é bom aí, sempre tem coisas boas. E aí estou aprendendo muita coisa agora, né? Mudando conceitos, as coisas vão... Você vai tendo contato com mestres e doutores dessa área, vai aprendendo muita coisa interessante e importante. Mas a Escola de Cereais, o Sentido da Vida, que nós estivemos juntos lá em São Paulo, né? Você recebeu um prêmio lá, no concurso Ecos da Literatura, e esse também foi premiado na época lá, na votação popular, e que foi um livro infantil, que alguns até o consideram, teve um site especializado lá do Sul, que diz que era um livro bom para filosofia infantil, né? Para despertar a criança para o sentido crítico, e que tem um pouco a ver com essa questão de inquietação, né? Porque é um livro infantil, mas que fala do sentido da vida, né? Que é o Juninho, que é um milho, o personagem central, questionando por que tem dia que chove muito, né? Meio assim, um pouquinho existencialista, né? Por que o solo do arrozal é diferente do milharal? Por que né? Eu não gosto muito do vento, por que tem vento, por que chove, por que tem sol? Então ele começa a questionar muita coisa sobre a existência dele, envolve os alunos. Eu queria, foi uma coisa intencional, né? De valorizar também o professor e a escola, porque na escola é que acontecia, a grande descoberta aconteceu na escola. Então eles começaram a questionar fora da escola, mas a grande descoberta aconteceu na escola. Isso era uma intenção de valorizar o professor e a escola também com o livro. Mas a beleza da literatura infantil, né, que as pessoas
as crianças criam as suas histórias paralelas, né? Algumas coisas precisam realmente ficar em aberto, né? Na literatura infantil é importante que as coisas fiquem abertas assim. Mas foi uma experiência muito interessante, aprendi muito também. E um livro que deu alegria, né? As ilustrações do nosso colega de liga também, o Alberto Pinto, né? Sim. Que fez as ilustrações aqui, muito, muito bonitas as ilustrações do Alberto. O primeiro livro infantil foi a filha dele, né, a Carol, que fez, e o segundo, esse aqui infantil, foi a escola dos cereais, foi o Alberto. Então É, eu acho muito. uma coisa interessante, desculpa ter te interrompido. Uma coisa Sim, interessante que você fez com o seu livro no lançamento foi a questão de dar o brinde para a criança do vasinho do feijão, né? sim, Pois é, e as crianças acompanharem esse crescimento e te darem esse foi. retorno. Muito legal. Olha, foi impressionante. Teve uma pessoa, Arthur, que chegou a mandar foto do feijão que colheu, porque eles tinham uma casa grande, Tá então bom? foram e plantaram aquilo depois mesmo, virou coisa lá de feijão mesmo, colheram feijão. Aí mandaram foto do feijão colhido. Que legal. Então, assim, foi um processo longo, sabe? Aham. E aí foi muita gente que mandou, foi muito bacana, assim, as crianças, né, repetindo uma experiência conhecida, mas eles foram repetindo isso, e foi bem interessante poder despertar também isso, né? Claro. Foi muito legal isso. Foi muito legal porque a gente viu, acompanhou, né, depois e viu um É, monte de gente feliz, mostrando um monte de foto, mostrando começando a brotar, depois a planta um pouco mais. sim. Interessante, só devia ter colocado essa coisa do feijão colhido aí, que ninguém viu isso, não, ué. Mas eu acho que postei, eu cheguei a postar Né? cheguei a postar, já tem bastante tempo, mas cheguei a postar a foto lá dessa do feijão. Eles mandaram várias fotos da mesma pessoa, foi bem interessante, das fases, né? Das Ah, diversas fases. Esse livro agora foi adotado também em escola, né? Eu fiquei feliz também com isso, hum, para algumas séries. Aqui em Aracitaba teve uma escola municipal que adotou, e foi muito interessante ver o livro também. Até hoje ainda tá voando por vários lugares aí do Brasil, e de vez em quando vai para vários cantos aí, bem interessante. muito importante, muito legal. Eu Né? acho que uma coisa também muito bonita na literatura infantil, que é esse poder que a história tem, né? Que as figuras têm, que as metáforas têm, na vida até de adulto. De criança, então, é fantástico, né? Quando você pode passar alguma coisa assim, que você sabe que a criança vai levar aquilo para o resto da vida, isso também é muito, muito bacana. Sim, com certeza. Interessante. E aí, de todos os gêneros, existe um preferido? É a história infantil? É a prosa, é a literatura, é a poesia? Como é que se você se localiza como escritor? Mas assim, eu gosto, eu tô com muito, eu tenho muitos contos infantis aqui guardados, esperando aí boas oportunidades, né? Vai sair agora no segundo semestre aí duas fábulas, uma chama Confabulando, é uma antologia, e tem dois contos meus que vão sair nessa antologia. Agora tem, até publiquei dias atrás, aí, a editora Helvética vai lançar no dia 1º de julho também, uma antologia que eu também estou participando, que é conto infantil também. Hum, Vai ser até uma publicação bacana, né? Vai sair em francês e em português, né? Porque a Helvética tem a sua representação lá na Suíça, né? A live vai ser Suíça e Brasil, né? No dia 1º de julho, de lançamento. E tô assim, tô com material aqui, esperando oportunidades e quem sabe aí no futuro alguma coisa, que eu gosto bastante do conto infantil. Mas de vez em quando escrevo outros contos também que não são, né? De vez em quando a gente tem assim, uns desafios, né? Como teve agora nesse último aí, organizado pela Michelle, né? Que foi Juiz de Fora, Contos em Cantos, né? Que também mandei o meu lá, que que você passa lá na usina Marmelos, né, que foi o canto que eu escolhi para o conto. É Mas a poesia, importante, inclusive, dizer para quem está nos assistindo que não conhece, que nós lançamos o e-book
tem segunda-feira, domingo passado, né? Chama Juiz de Fora, Contos em Cantos. Está na Amazon, são 22 contos de escritores de Juiz de Fora, cada um relatando uma história em um lugar da cidade. O meu foi a subida do Morro do Cristo ali, a trilha do Tostão. Ah, legal. Então foi terror, né? Imagino, né? Não, 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 não foi foi? Oh, que legal. Oh, talvez seja eu meu não li ainda, eu não li ainda, tá recente, né? Então tem que. segundo ou terceiro conto romântico. Ah, Né? bacana. Mas assim, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito, né, do infantil, eu também gosto da poesia, né? A poesia, ela é uma coisa que me encanta também, que eu gosto. É Pois é. bom E aí você estar lançou nesse universo. Vamos aproveitar aqui também, né? Se alguém não sabe, tem aqui o Sob a Luz da Poesia, a poesia. que pode ser adquirido com a editora Para Texto ou comigo mesmo, né, no direct, quem quiser, que é um livro de poesia que eu brinco com essa coisa do olhar do poeta e do olhar do outro. Eu falo que a poesia é uma luz e a gente enxerga exatamente de acordo com a luz. Então, você às vezes absorve uma determinada quantidade de luz e consegue enxergar alguma coisa num poema que o outro enxergou diferente, porque ou ele recebeu mais luz ou menos luz, ele viu outras coisas, né? Então eu faço essa brincadeira com o livro, colocando vários olhares, né? Você olhando várias situações, sabendo isso, que cada um que lê o poema tem um sentimento, cada um é tocado de uma maneira. Eu citei alguns exemplos aqui, né, de há pessoas que leram o livro e que mandaram para mim assim: puxa, achei maravilhoso o poema tal, isso assim assado. E eu nem tinha pensado naquilo, né? Então ele enxergou algo que não foi a minha intenção. E fazia todo sentido. Quando ele falou, eu falei assim: realmente tem tudo a ver. Mas a luz que brilhou para ele ali mostrou ele uma outra faceta, uma outra coisa. Então tem sido bem interessante. Pessoas, cada um falando, se identificando mais com um poema, com outro poema. Foi bem legal. Como é que Fiquei você. bem feliz inclusive com a aceitação. Eu confesso que fiquei surpreso, sabe? Eu não achei que ia ter uma aceitação tão boa assim. Saiu bastante livro, assim. Eu fiquei É um livro até muito bom. admirado. Eu fiquei admirado. Inclusive o livro, né, tem um comentário seu, né, que muito me honrou, comentário da Cecina, nossa presidente da Academia Juiz de Fora de Letras, o prefácio da Alice, né, que é também da Lei, também da JL. Então, aí os amigos prestigiando, ajudando aí nesse livro. Mas é um livro muito bom. Eu gostei muito de tê-lo lido. E como é que você fez a seleção desses poemas para falar, esse é o livro? Pois foi uma coisa interessante, sabe, Arthur? Porque essa coisa de perder, que eu falei que eu perdi muita coisa, na época que começou a pandemia, a Leia fez um movimento de leitura de poemas, né? Estavam cada um lendo poema um do outro e alguns colegas começaram a me pedir poema para ler. Você lê Sim. um poema, Wanda, Alice, Denise, outros aí foram lendo meus poemas. E aí teve gente que me perguntou, mas por que você não publica? Eu disse assim, eu não sei se o meu material é suficiente para publicar um livro, eu vou ver. E aí eu lembro que a Alice falou uma coisa muito, assim, aparentemente bobinha num dia numa conversa, que ela falou assim, depois você perde esse negócio. Aí eu lembrei do que eu tinha perdido lá no passado e falei, não, eu vou organizar isso aqui e vou fazer essa publicação. Sei lá, hoje a gente tem backup, mas né, pode Sim. acontecer, vamos salvar isso num livro. E aí fui... a maioria deles assim eram poemas mais recentes, e alguns inclusive um capítulo lá que eu falo sobre o olhar da pandemia. Eu basicamente peguei as poesias que a gente fez para a outra antologia que a Leia promoveu, né, que foi aquela Recorde, né, que Sim. foi essa aqui, Poesia. poesia na pandemia.
que eu coloquei lá no olhar, né, sobre a pandemia. E teve muita coisa, então eu fui assim, eu separei, na verdade, alguns capítulos, né? Pensei na sociedade, pensei na pandemia, pensei nos sentimentos, eu pensei em algumas coisas e aí criei esses capítulos e fui pegando algumas poesias que eu achava que tinha relação com isso, né? Então foi mais ou menos por aí. Pensei alguns, segmentei mais ou menos dessa forma, olhando alguns olhares, até algumas homenagens, né? Coloquei lá. Sim. Claro que já tem outras para um segundo volume, né? Ah, com certeza, com certeza. Já tem muita coisa aí, né? Inclusive, nós estamos participando aí agora com a Grifon, né? Grifon, com a Maria Helena aí da Juiz de Fora ao Luar, né? Vai sair aí, você, né? 4 que você tá lá também, outros colegas aí. Então, vão sair outras poesias aí, nessas novas coletâneas, novos trabalhos. O meu foi só poesia, não escrevi conto, não. Eu mandei um conto de terror. É, É, o meu foi só poesia. eu mandei um conto que todo mundo está esperando para ler, sabe? Ah, É, não que sei se vai ótimo. ter alguma coisa, mas o conto chama O Berço. Ah, sim. Me lembro dessa história, do início. Lá na feira em Rio Novo. Entendeu? Pois é. Enfim, o conto vai ser publicado, vai todo mundo conseguir ler o que eu escrevi do berço. Ó, legal. Muito Né? bom. Mas é uma coletânea legal, né? Eu acho que é um trabalho muito bem feito da Maria Helena. Vale a Sim. pena investir nele, porque é muito, muito bem feito, é muito bem selecionado, né? É um trabalho de primeira mesmo. Né? Muito bem. Outros planos para o futuro? Bom, eu estou aí com esses projetos que eu falei com você, né? Um livro sobre liderança que está aí caminhando. Tem essas 2 antologias infantis, né? Que estão aí na forma, né? Uma já para sair agora em julho e depois a outra mais no segundo semestre. E trabalhando aí escrevendo alguns contos, estou estudando um pouco mais para ver se a gente melhora os próximos contos infantis aí, sair ainda mais atraentes e continuar aí fazendo aí as poesias e participando aí das antologias e esperando aí momentos aí para, quem sabe, alguma surpresa, né? A gente tem que deixar no ar, de repente, alguma surpresa também vindo por aí. Claro. Não, sob a luz da poesia 2, ou a luz continua a brilhar. Pois é. Eu lancei meu primeiro livro de poesia, né? Eu comecei com poesia, que era o mais difícil. Eu selecionei 50 poesias e coloquei o nome de Coisas da Noite. Depois eu selecionei um monte de 50 poesias e coloquei coisas disso assim, coisas disso. E a minha esperança era quando tivesse lançado vários livrinhos de coisas de alguma coisa, eu lançasse um livro com todos os meus livros chamado Todas as Coisas. Uhum. Só que eu parei no Coisas da Noite, depois eu já publiquei mais poesia com outros nomes, eu fugi muito da linha lá das coisas, né? Entendi. Mas é legal, é importante essa coisa É. de ter Assim o como eu tenho também meu projeto, por exemplo, com a escola. Primeiro, a ideia era 12, 12. né? 12 temas que eu tenho selecionado aqui, né? Não sei se vou conseguir concluir esse projeto, mas a ideia eram 12. Nesse aí, o principal é a espiga de milho. Você mudaria É, o personagem depois, de repente? Com... poderia mudar. Isso aí não está fechado, não. Poderia ter, né? Porque são vários, né? Pode ter aí outras histórias com outros protagonistas, né? Mas, de repente, pode ser até os mesmos protagonistas, cada hora, um contando a história, de repente, com. Né? É, Trabalhar, hein? há muitas possibilidades aí. Com certeza. A gente ainda tem um tempinho aqui, bem pouquinho. Você quer dar uma mensagem para quem Opa, está assistindo? olha, primeiro, Arthur, eu queria agradecer a Leia, né, através de você, do seu nome,
a oportunidade que eu tive, que para mim foi, já eu disse isso no início, mas repito aqui, foi muito importante, muito significativa para mim, que não tinha uma formação na área literária, né? Minha formação direito, a minha pós, minha coisa era toda em outro lado. Então cheguei assim bem, uma experiência só de leitor, né? Então fui conhecer muita coisa desse mundo, dessa área com vocês da Leia. Então sou muito grato à Leia pelo trabalho, né? A pandemia nos atrapalhou alguns projetos, né, que estavam em andamento, porque no início era frenético, né? A gente tinha muitas atividades e era bem interessante, né? No início eu até assustei, falei, rapaz, será que eu vou dar conta desse povo? A turma não é fácil, não. Mas era frenético, realmente. Era uma fila de 15 dias, era uma coisa muito louca, viagens em cima de viagens, né? Isso. Então eu quero agradecer a todo mundo que me recebeu na Leia com muito carinho, que me ajudaram, que me deram feedbacks, que me corrigiram, né, em alguns momentos. Ótimo isso, receber apoio, correção, orientação. A turma aí, tem vários aí que estão nos assistindo aí, cada um de alguma forma, né, contribuiu, e que acabaram abrindo outras portas, como eu falei, né, o fato de estar hoje na JL, de ter ido para a Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas e tudo mais aí, foram consequências desse início aí com a Leia JF. Agradeço aí todo mundo que está nos ouvindo aí também, deixo um abraço carinhoso aí para os amigos aí da pós que eu vi aí, outras pessoas que já nos acompanham nas redes sociais. Eu vi aí um amigo aí como o Rodrigo, né, que eu tô sem óculos aqui, é mais difícil de ver todo mundo que está passando aqui, mas eu vi que tem vários conhecidos amigos aí, deixo aí para todos eles também um abraço pelo apoio que sempre dão aí ao nosso trabalho, né, tanto na literatura quanto fora dela. É muito importante. Acho que se tem uma coisa que eu sou assim muito feliz, abençoado na vida, eu sempre, rapaz, eu fui cercado de gente boa, sabe? Sempre. É claro, né? Sempre tem um esbarro, outro é inevitável, mas a maioria das vezes, acho que 99% do tempo da minha vida, eu sempre tive com gente que queria meu bem, que me jogava para cima, que me puxava. Eu nunca tive gente assim querendo puxar meu tapete, não. Sou muito feliz nesse sentido. No trabalho, nas associações, em todos os lugares, famílias, sempre eu sou muito abençoado nesse sentido. Não sei porquê, mas as pessoas gostam de mim. Eu acho que quem faz o bem recebe de volta esse bem. Eu acho que brilha esse tipo de coisa. Né? Não sei se eu sou tão bom assim, não. Eu acho que as pessoas é que são boas comigo mesmo. Tá certo. Ai, ai. Eu acho que a gente atrai aquilo que a gente emana, né? De repente você está rodeado de coisas boas, porque você é uma excelente pessoa. Isso é uma pessoa que todo mundo na Leia, todo mundo da JL tem uma admiração por você e pelo seu trabalho, né? Todo mundo fala isso. Não sou eu que estou falando para passar agora, não. Né? Rapaz, eu tenho hora que eu fico até meio sem graça. A JL, por exemplo, né, eu estou conhecendo as pessoas lá agora, tem pessoas tão assim, competentes, né, pessoas tão capacitadas. Né? O pessoal da lei eu já sou mais de casa, né, já entro assim, já entro pela porta da cozinha. Né? A JL eu tô chegando agora, mas encantado também com a formação dos membros da JL, com o conhecimento, né? Tenho aprendido muito com os membros ali também. Tem experiências boas. O curso de literatura de Juiz de Fora, por exemplo, né, que a JL promoveu, aprendi muito ali. Né, você teve participação, deu uma aula. Aprendi muito sobre literatura de Juiz de Fora, tinha coisas que eu não tinha ideia. Muito então, ser acolhido, né, por essas pessoas é uma coisa muito, muito bacana. Fico muito, muito agradecido por isso. E todos nós temos uma carga, né, de feitos que vão acumulando ao longo da vida. Né? De repente, também temos muitas pessoas na JL que têm uma bagagem muito grande, muito legal, que dividem isso com a gente. Porque eu acho que
nossa vida, o mais importante é a gente dividir as coisas com os outros, né? Ninguém é o máximo, ninguém é o mínimo. Nós todos estamos juntos no mesmo patamar, apesar de ter pessoas que já fizeram mais coisas, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Nós somos todos iguais a todos nós, né? Todo mundo é igual para poder fazer trabalhos importantes juntos. Isso é uma É coisa que eu verdade. aprendi, né? É verdade. Muito Mas bom falar com você a minha, hoje. a minha mensagem seria essa, a mensagem mesmo de agradecimento pela minha acolhida, por estar num meio bacana, pela aceitação dos livros, né, por esse último agora, inclusive. Então, muito, muito grato, tenho muito que agradecer às pessoas, agradecer a Deus por tudo de bom que tem acontecido, né? A vida, eu tenho até um poema que eu brinco isso, que eu falo que a vida não é para amadores, né? Não, A vida é complicada, mas a gente tem que seguir em frente mesmo quando nem tudo sai como a gente queria, mas ter a maturidade de respirar e de caminhar e de ter a literatura para nos ajudar também nesses momentos difíceis, né? sim, com certeza, com certeza. Acho que a literatura é uma força muito grande, né? É, Muito grande. tem o elemento da fé e o elemento da leitura, né? A É, fé é uma coisa também que se revela também na minha escrita, não tem jeito, né? Porque é uma coisa que faz parte também, não sei como é que a gente está de tempo aí, mas que faz parte também da minha origem, né? Meu avô era seminarista católico, a família da minha mãe e do meu pai já eram mais espíritas, depois entraram elementos protestantes. Para você ter uma ideia, com 14 anos de idade eu já tinha feito um estudo de religiões comparadas. Já tinha estudado assim, doutrinas diversas com 14 anos de idade. Conversava com o pessoal da MORC, com o pessoal da Sociedade Teosófica, com seitas e muita coisa. Isso também é um elemento que também acaba aparecendo na, na escrita, né? Essa questão também, com certeza, influencia a gente. Eu tenho muitos motivos para não ter fé, mas ela está lá. Eu falo que parece que ela não é minha, não, porque alguém colocou. ah, Porque, sabe, a vida é muito estranha sem ela presente. com certeza, com certeza. É um marco importante na vida da gente, essa fé, essa coisa de, É, né, acreditar, senão não segue em frente. é, Né? é complicado. Muito bem. Nosso tempo está acabando. Tá? Eu quero agradecer muito a entrevista, foi muito legal, muito boa. A gente passou uma hora rapidinho, né? Sempre passa o tempo muito rápido nessas horas de conversa. Pois é. A gente, quando percebe, já acabou o tempo e o Instagram costuma cortar isso aqui com uma hora, a gente tem que ficar esperto. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, agradecer muito o J.R. Amorim, né? Que foi o parceiro, é um parceirão que a gente tem. E dizer que essa entrevista ficará gravada no Instagram e também no meu canal do YouTube. Quem quiser rever, quem quiser assistir, quem chegou depois, quiser assistir do começo, tá lá gravado para a gente assistir. Obrigado, Zé. Foi um prazer imenso. Semana Eu que que vem, agradeço. uma coisa diferente. Semana que vem vai ser uma entrevista dupla. Eu vou entrevistar a Luciane Fontes e a Adriana Gamelas. Ah, legal. E vamos falar dos livros delas. Elas vão falar dos seus livros. Então não percam, semana que vem, sexta-feira que vem, no dia 11, às 19h30, nesse mesmo canal, a entrevista com a Luciane Fontes e a Adriana Gamelas. Até lá, gente. Muito obrigado, boa noite. Um abraço. Tchau, tchau a todo mundo. Beijos, bom fim de semana. Até a próxima. Tchau. Bye, bye.